Então vamos lá, meus irmãos. Gênesis 37, 9 diz assim: Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela liberdade do culto, pelo louvor, pelas orações, por tudo te agradecemos. Pedimos também agora que o Senhor continue com os nossos pequeninos e pequeninas que recebem as boas novas em suas classes. Abençoe cada professor e professora. Abençoe cada criança e que sejam eles todos também abençoados e nutridos pelo teu poder nesta noite. E agora, Senhor, fale aos nossos corações, pois dependemos de ti e precisamos ouvir a tua voz. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Tendo iniciado nesta manhã esta nova série de mensagens chamada Alguns Sonhos da Bíblia e também os Meus, eu quero somente lembrar que durante todo o mês de setembro nós prosseguiremos refletindo sobre esse tema. Você que não veio pela manhã poderá acessar as mensagens no nosso canal do YouTube. Meu desejo e oração é para que nesses momentos de reflexão, que os nossos sonhos sejam ressuscitados, expandidos, à medida que nós iremos avançar nesse exercício mental e espiritual, que é cavucar aquilo que sentimos, resgatar aquilo que deixamos de sentir e começar outras empreitadas daquelas impressões que carregamos dentro da gente. Na parte 1, depois de uma introdução geral sobre os sonhos, nós refletimos sobre o trecho anterior da leitura que agora fizemos, quando José teve o seu primeiro sonho. E ali os seus irmãos e os dramas que analisamos nesta manhã já demonstrou o problema de relacionamento que José tinha. José era o queridinho do seu pai. José era aquele que o pai tinha como favorito por muitas questões. E por isso, então, de imediato já havia uma certa aversão ali dentro da família. E ele, por ser então este menino, com essa diferença, com essa carga emocional, qualquer coisa que ele fizesse, obviamente, trazia a atenção dos seus irmãos a ele. Ele chega um belo dia e disse: olha, eu tive um sonho, nós estávamos ali amarrando os feixes de trigo, o meu feixe se levanta, o de vocês também, mas o de vocês se curvam diante do meu. A constatação interpretativa foi imediata. Você então está achando que vai reinar sobre nós, quer dizer que você irá governar sobre nós, e o texto conclui com ódio. Ódio que acontece logo de início, para mostrar e interpretar a relação conflituosa que tinham. Então, um mix de ódio e sonho, mas interpretação acurada dos irmãos sobre um futuro que eles não entendiam, porque naquele momento era só um sonho. Imagens, impressões, anseios, desejos que ali nasciam, mas que não entendiam exatamente. Por quê? Por que mesmo naquele momento, naquelas impressões, não havia completa compreensão? Por que aquilo lá gerou o que gerou? Por que José, não sabendo, não podia, se deveria, olha, eu vou entrar nessa empreitada de vida rumo aos sonhos, uma vez que ele não tinha noção do que iria acontecer com ele? Segunda pergunta é, por que, no geral, quando nós entendemos o que é diferente da realidade de José, pois ele não entendeu de imediato, ele só contemplou. Por que nós desistimos? Por que nós abandonamos os sonhos? Desistir do sonho pode ser desistir de uma vida.
Desistir de um sonho pode ser desistir de uma trajetória, de um significado, de um caminho. Desistir de sonhos pode ser negociar a vocação. É trocar o que queima em mim por um substituto que não me completará. E todos os que fazem e que trilham essa jornada, em algum momento, sentem verdadeiras frustrações. E essas frustrações parecem não mais abandonar quem desistiu de sonhar. Mas lembre-se, José, naquele momento, não tinha essa concepção clara. Ele não sonhou e disse para os seus irmãos: vocês estão com ódio, mas eu vou prosseguir rumo ao meu sucesso. Não, ele simplesmente conta o que sente. Não havia plano, não havia desejos de conquista, havia só sentimentos. Jesus nós recebemos, Jesus nós seguimos, aprendemos diretamente com Ele, Ele nos chama para viver uma vida, Ele nos chama para ter vida em abundância, e eu creio que nesta abundância que nós somos convocados a viver, nós somos livres para usar da liberdade que temos para fazer o que eu bem entender com a minha vida. Mas o meu chamado é que eu possa irradiar a luz dele. Então, Jesus me convoca para viver uma vida onde eu possa viver sonhos, porque você vai concordar comigo que não há abundância de vida sem sonhos realizados. Não há vida que eu possa dizer: estou vivendo na paz, mesmo com as lutas do dia a dia, e não conquisto, e não conquistei, e não realizei nada. Não, não tem como essas duas áreas caminharem separadas, elas andam juntas. Eu trabalho, eu luto para conquistar, para atingir, para chegar em um novo momento da minha vida. Agora, eu posso usar a minha liberdade, porque a tenho, e não construir nada. E eu posso usar a minha liberdade e utilizar da disciplina para construir algo que permaneça. Também eu posso, através da minha liberdade, da vida abundante que Jesus me promete, da possibilidade dos sonhos que Ele me dá, eu posso tocar muitos outros. E assim eu posso transformar outras vidas. Então, se eu tenho, juntamente com você, experimentado uma transformação que vem do Senhor, eu posso também contribuir para a transformação do meu próximo. E aqui está algo incrível, e eu volto a repetir: José ainda não estava nesta dimensão, que é a realização de um sonho e a reverberação da alegria que inspira e que contagia o próximo. Perceba que quando José está sonhando, o que há é só sentimentos nocivos. Ninguém está dizendo: poxa, meu irmão, tomara que dê certo, tomara que ele realmente cresça, tomara que ele seja bem-sucedido. Nessas épocas de Olimpíadas e Paralimpíadas, que tanto nos entusiasma e nos encoraja, nos emociona, eu assisti um filme de uma ginasta americana, e é fantástico perceber naquela família que todos os filhos daquela mãe anularam seus sonhos porque perceberam na filha, em uma delas, que quase morreu ao nascer, a potencialidade, o dom para ser uma atleta. E os filhos, então, deixaram de fazer o que gostariam, deixaram de ir para as aulas a mais, para os extras da vida, porque todos eles perceberam: ela tem algo especial. E o tempo passa, e essa é uma história real, quando a ginasta, então, chega num momento de pressão, porque atingir os sonhos demanda muita luta, muito suor, muita tristeza. Ela liga então para os seus irmãos num momento distante, treinando, e diz: olha, eu vou desistir, acho que eu me equivoquei, vocês deram o que era para ser de vocês, para mim, vocês trocaram as mensalidades daquilo que vocês queriam estudar para que eu estivesse estudando, vocês me apoiaram, eu agradeço, mas eu acho que acabou, é melhor agora voltar e vocês terem a vida de vocês, e eu ainda ajudar a vida de vocês. E seus irmãos olham para ela e dizem: jamais faça isso, porque a sua vitória é a nossa vitória. Porque o ouro que você há de conseguir é o ouro que nós esperamos em casa.
Para fazer a história curta, ela se tornou uma ginasta olímpica e ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de London 2012, Londres 2012. Porque sonhos reverberam em alegria, reverberam em inspiração, reverberam esse contágio gostoso. Sonhos tocam, sonhos se expandem, todos são mexidos por sonhos realizados. Há um poder em sonhos realizados. Nessas Paralimpíadas é tão bonito ver o respeito entre os times, o respeito que um olha para o outro depois que termina a competição e cumprimenta um ao outro, reconhecendo que só de estar ali já é um drama, já é uma vitória, já é uma grande conquista, que vai além das lutas da locomoção do dia a dia. Sonhos realizados, eu repito, reverberam positivamente, levando em suas ondas, se assim posso dizer, força, fé e amor pela vida. Mas existe uma outra voz, e uma voz que diz o seguinte: eu não tenho sonhos. Eu ouço isso constantemente. No passado, no presente, acho que vou continuar ouvindo essa declaração. E respeito completamente. Pessoas que simplesmente dizem, eu não tenho sonho, eu vivo a minha vida, eu trabalho, eu tenho meu pão de cada dia, graças a Deus, e eu vivo em paz, e está tudo bem, eu não quero nada. Eu não quero atingir nada nem ninguém. Estou feliz com o que tenho, aprendi a ser feliz com tudo, invoco até a palavra paulina, sei passar necessidade, vitória, tudo posso no que me fortalece, e está bem assim, e eu entendo essa realidade. Só tem um problema. Deus nos chama para sonhar. Jesus, quando esteve aqui na terra, de uma maneira bem direta, olhou e disse assim, será mais que feliz? É mais que feliz aquele que chorar. Porque aquele que chorar será consolado. Quando? Espere sonhando. Você será mais que feliz por ser humilde, por desenvolver isso no seu coração, e você vai receber a terra por herança. Que terra? Um condomínio em algum grande lugar? Não. No lugar que você e eu não conhecemos. Espere sonhando. Você será mais que feliz quando ficar totalmente impactado e triste, chocado com as injustiças e ainda assim brigar por justiça. Um dia você será satisfeito. Espere sonhando. Você será mais do que feliz se você tiver misericórdia. Pois se você tiver misericórdia e agir com misericórdia, você obterá misericórdia. Espere sonhando. Você será mais que feliz se o seu coração for puro. Puro de coração. E o negócio fica mais complicado agora, porque Jesus disse, porque você vai ver a Deus. Aquilo que ninguém viu no Antigo Testamento inteiro, Jesus chega de maneira categórica e diz, você puro, você verá a Deus. Espere sonhando, porque nem cara, nem rosto, nem cor de cabelo, nem cor de pele, nós temos ideia de quem é esse Deus. Espere sonhando. Você será mais que feliz se você lutar pela paz. Se você for um instrumento de pacificação, e você será chamado filho de Deus. Espere sonhando o encontro com seu pai, porque todo filho quer encontrar com seu pai. Qual é a alegria de ter um pai que eu não conheço, que eu não toco, que eu não abraço? Você será mais que feliz, disse Jesus, quando te perseguirem. Quando forem atrás de você por aquilo não de errado que você faz, mas pelo certo que você faz. E para você está reservado o reino de Deus. Que reino? Que monarquia? Que palácio? Quem são os súditos? Espere sonhando, porque nós não chegamos lá. Bem-aventurados vocês serão quando insultarem, perseguirem, quando te caluniarem. Que legal! Quando te caluniarem, fiquem felizes.
E esperem sonhando, porque grande é a recompensa de vocês. Só tem um detalhe: é nos céus, onde também eu não sei onde fica. Onde também eu não conheço, se é pelo portal negro, pelo buraco negro, se é embaixo ou acima, aonde fica. Jesus deixou claro que existe em nós uma expectativa, ou várias, e todas elas são sonhos. Mas que acreditamos, que entendemos que existe. Que se chegasse uma perseguição aqui no Brasil, com certeza absoluta, muitos não negariam sua fé. E diriam: eu não sei aonde que é, eu não sei como é que é, eu não sei que cara vai ter Deus, eu não sei qual é a cara de Jesus, o que eu sei é que Ele me faz bem, então eu prefiro acreditar nesse sonho, mate-me. Enquanto outros negariam, como acontece em todo o planeta. Nós então entendemos que a nossa fé contém elementos daquilo que esperamos e não temos. Esperamos o que esperaremos até o fim, e esperamos o que esperaremos até o fim como quem sonha. De modo que mesmo os desprovidos de sonhos, que eu já citei, em sua vida pessoal, os que dizem: eu não tenho sonhos, mesmo esses poderiam e podem sonhar os sonhos para o próximo, os sonhos para o outro, sonhos que podem tocar, sonhos que podem gerar mais vida em toda a sociedade. E se você prosseguir e se aprofundar nessa perspectiva, e eu tenho certeza que muitos de vocês já têm essa experiência, você há de confirmar comigo que é extremamente recompensador ajudar o sonho de alguém. Já teve essa experiência? Você ajudar o sonho de alguém, ela realizar, e você olhar no olho dela e falar: tem minha mão nisso. Deus permitiu que eu estivesse lá para gerar algo. Deus, pela sua misericórdia, me deu essa oportunidade. E eu sonhei o sonho do próximo e ajudei o próximo a atingir os seus sonhos. E nisso fui e sou recompensado. Irmãos e irmãs, nesse primeiro ano de retorno ao Brasil, eu descobri o início do meu amor por essa igreja, sabe quando? Quando eu comecei a sonhar por ela. Hoje, passado um ano, eu me pego contemplando o futuro, não somente da igreja, mas também sonhando com muitos de vocês. E hoje eu percebo no meu coração desejos de ver o seu sonho realizado. Isso não é simplesmente uma palavra, isso vem do profundo do meu coração. Histórias que eu vou conhecendo, que eu vou entendendo, e de repente eu me vejo durante a semana clamando, orando por um sonho que não é meu. Mas isso vem gostoso, isso não vem como um peso, não estou aqui dizendo o sacerdote ora por aquilo que não tem nada a ver com ele, não. Sentimento gostoso de eu quero ver essa pessoa feliz. Eu quero que essa pessoa cresça nessa área, naquela área. Eu quero contribuir. E sinto nesse primeiro ano, aumentando no meu coração, o desejo e o dever de ajudá-los neste processo. Pois a sua realização também reverbera positivamente em mim. A sua conquista também toca e mexe com a minha alegria, com a minha fé, com a minha coragem, com o meu amor no meu arquivo de histórias e de sonhos realizados. Percebemos então que, número 1, eu posso sonhar os meus sonhos. Mas eu também posso sonhar os seus sonhos, caso eu tenha escassez de sonhos. E eu posso sonhar mais alto do que sonhei anteriormente, pois não há limite para o Deus que fez tanto gente como os sonhos. E os sonhos realizados reverberam, como já disse, positivamente nos indivíduos. De volta ao texto, José teve o primeiro sonho, e ele, depois do primeiro sonho, vem um segundo sonho, e ele de novo faz o mesmo
padrão, a mesma rota, ele conta aos seus irmãos, olha, eu tive um outro sonho. E aí ele põe uma palavrinha bárbara, ele fala, só que desta vez, eu tive outro sonho, só que desta vez tinha mais componentes. Desta vez tinha sol, lua e 11 estrelas, eles se curvavam diante de mim. Primeiramente eram feixes de trigo. Agora a minha visão já está ali interplanetária, já está no mundo das galáxias, já está em outra dimensão. Se nós temos problemas com planetas e estrelas, você imagina eles naquela época. Sol e lua, 11 estrelas se curvavam diante de mim. Que sonho incrível. Mas e a outra diferença que existe é que ele conta agora para o seu pai e aos seus irmãos. E a Bíblia nos diz que o seu pai o repreende. Os irmãos talvez já estejam meio, lá vem de novo, aumentou, a loucura cresceu. Mas o seu pai, quando ouve e quando interpreta, são ótimos intérpretes. Ele o repreende e disse, meu filho, que sonho é esse? Que história é essa? Você está achando que então eu, a sua mãe, e se você lembra da cronologia, nesse momento Raquel já havia morrido. O que significa que seu pai aqui já está falando da sua outra mãe, Lia, provavelmente. Você acha que então nós e os seus irmãos, nós iremos nos curvar até o chão diante de você? José não falou nada, José só contou um sonho, mas os intérpretes interpretam corretamente. E aí termina o texto dizendo, olha, os seus irmãos tiveram ciúmes. Que bom, não foi ódio. O ódio fica no primeiro sonho, entra os ciúmes no segundo. Mas o pai, a Bíblia diz, que parou para refletir. Por que ele parou para refletir? Por que ao ouvir isso ele para mesmo depois da repreensão e o texto nos informa que há uma reflexão sobre o assunto? O texto nos dá uma grande dica para você entender o porquê dessa reflexão, o porquê que isso entrou no pensamento de Jacó. E para responder isso você tem que ir um pouquinho ao passado. No passado, Jacó teve que se curvar diante de quem ele jamais imaginaria ter que se curvar. No passado, diante de uma situação onde ele roubou uma bênção que não era dele, ele ouviu uma palavra. No dia que ele se encontra com seu pai, passando-se por seu irmão, e seu pai o abençoa, ele ouve o seguinte: seja senhor de seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Jacó roubou uma bênção e seu pai Isaque disse para ele, quem vai se curvar diante de você são eles, não você diante deles. Só que essa foi uma bênção roubada. O seu pai não tinha ciência de que estava diante de Jacó, achava que estava diante de Esaú. Portanto, ao passar o tempo, no dia do reencontro com seu irmão, ele olha para o seu irmão e ele morrendo de medo depois de muitos anos. E a Bíblia nos confirma que não é seu irmão que se curva diante dele, mas que ele se curva diante do seu irmão, não uma, nem duas, nem três, mas 7 vezes diante de seu irmão. A bênção roubada não teve ação. As palavras que ele ouviu enganando seu pai não tiveram ação. E ele teve que se curvar diante daquilo que ele jamais imaginaria. Vem meu filhinho, com o mesmo canto, com a mesma história, na hora a consciência é atiçada para que, opa, não, isso não pode acontecer. Uma experiência já está bom demais. Ouvir o sonho de José mostra, uma vez mais, a contradição do passado e coloca uma revelação para acontecer no futuro. Comparando, então, no primeiro sonho, somente estavam os irmãos. No segundo sonho, irmãos e pais. No primeiro sonho, ódio antes, durante e depois. No segundo sonho, repreensão e ciúmes ao invés de ódio.
No primeiro sonho, a imagem clara do que aconteceria no futuro, quando seus irmãos fossem buscar comida para continuar vivendo. No segundo, a imagem, um eco do passado que chamou a atenção de seu pai. Quem se curva diante de quem? E nos dois sonhos, imagens, projeções e, acima de tudo, a ilustração da futura, escute isso, salvação da vida. Salvação da vida. Ao invés de uma história de humilhação, ao invés de gente que se curva diante de gente, conforme a interpretação proposta, será que nós nos curvaremos diante de você? Nada disso. O sonho era o descortinar de Deus que, de uma maneira enigmática, mostrava que haveria sobrevivência. Que seu povo, na ida ao Egito, seria um encontro de acerto e não de desacerto. Deus mostrava em enigma que Ele cuidaria da vida. E a cena desse encontro seria gente se curvando diante de gente. Mas o resultado desse encontro seria um Deus que provê e que mostra, através de sonhos, imagens, aquilo que Ele está fazendo. Tudo isso, irmãos e irmãs, nos ensina que os nossos sonhos podem e devem abençoar aos outros. Os meus sonhos devem te abençoar, os seus sonhos devem me abençoar, eles podem me abençoar. Os nossos sonhos podem e devem incluir a conquista do próximo. Porque senão eu me torno um ser egocêntrico, que são os meus sonhos, aquilo que eu quero para mim, e deixamos de viver a alegria de ver no rosto do próximo o sonho atingido. Os nossos sonhos podem e devem ser a manifestação da bondade de Deus em favor da salvação de vidas. Você que sonha, eu te encorajo nessa noite, não desanime, prossiga, sonhe mais, acredite mais, olhe para os céus e trabalhe. Você que diz não sonhar, perceba o sonho dos que estão ao seu redor, que talvez o seu significado seja cuidar dos sonhos dos outros. E não há aqui primeira classe, segunda classe. A vida com significado quando eu também me engajo com um sonho nobre de alguém, para que na alegria dele o meu coração possa ser inflado de boas emoções, porque assim somos nós. Lembrando que o Senhor nos chamou para sermos recipientes e proclamadores de boas novas. Por isso que nós temos sonhos. Sonhos de vida abundante. Sonhos de tocar e transformar o quanto pudermos.